Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui num horário diferente hoje para falarmos do mesmo de ontem, ou seja, darmos continuidade à reflexão do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, e hoje nós estamos no 38º dia, então uma alegria poder estar aqui. Sou grata a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você essa reflexão, pensando no seu propósito de vida, né? Então, porque nós já estamos finalizando um ano, um ciclo, e para que o ano que vem, né? Você pode começar hoje, mas pelo menos pensar sobre o propósito de vida. Por que motivo Deus te colocou neste planeta, nessa geração, neste momento, né? Nesta cidade, nessa família? Porque Ele tem um propósito para a sua vida. E quem já escreveu sobre isso foi Rick Warren. E eu, entendendo a didática dele, e que sim, né? Tanto é fácil de entender, por isso eu estou aqui. Então, se você já me conhece, que bom ter você aqui. Mas se você não me conhece, eu sou Eloni Salete, terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias que querem entender o propósito de Deus em sua vida e florescer, produzir aonde estiverem, né? Prosperar no ambiente onde se encontra. Então, o tema da nossa live de hoje é tornando-se um cristão com excelência. Você já parou para pensar? Como se torna? Você é um cristão por excelência? Como se torna um cristão por excelência? Lá em Marcos 16:17 diz assim: Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem a todas as boas novas. Então, pensa mais. Salmo 67, versículo 2 diz assim: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos, assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Então, a grande comissão é a nossa incumbência. Você já parou para pensar? Você tem clareza disso? Se não tem, fique aqui comigo, que hoje você vai ampliar um pouquinho a sua consciência, o seu entendimento. Então, nós temos escolha de fazer. Todos nós temos pelo livre-arbítrio. Ou se torna um cristão com excelência, ou um cristão relapso. Como que é isso, né? Quem são os cristãos relapso? Eles buscam principalmente satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque não estão interessados. As orações deles concentram-se nas próprias necessidades e em seus pedidos de bênção e de felicidade. É a fé do eu primeiro. Eles querem usar Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para o propósito de Deus. Seja bem-vindo. Então, continuando aqui, tá, você entendeu? Você quer ser um cristão por excelência? Ou você quer com excelência? Ou você quer ser um cristão relapso? Então, como agem os cristãos com excelência? Eles sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Então, os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque eles sabem que são importantes.
acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de novas maneiras. E você? Já percebeu se você é um cristão relapso ou um cristão com excelência? Quer entender um pouco mais? Fique aqui que nós vamos clarificar um pouco mais isso para você, para que você realmente hoje, ao concluir aqui a nossa reflexão, você consiga entender um pouco mais. E se você quer realmente entender, peça para que o Espírito Santo te dê o dom do entendimento. Para você, se você é cristão com excelência, ou se você ainda é um cristão relapso. Então está na hora de mudar e agora você tem a oportunidade. Então, o que acontece? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla e diversificada, importante história. Qual é? O reino. Nós somos convidados para isso. Nós estamos aqui para isso. A história é a história de Deus. Ele está formando a sua família para a eternidade. Nada é mais importante e nem mais duradouro. No livro de Apocalipse, descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Está lá em Apocalipse 7. Leia lá. Estará diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-nos como cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus ordenou a seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem a todos as boas novas, como está escrito lá em Marcos 16:15. O pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos. Era tudo que tinham para o transporte e não existia ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Só que Deus continua falando comigo e com você. E hoje o que nós temos? Temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. E o nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Então, você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar na sua casa no dia seguinte, se for necessário. Você pode ir para o mundo. Então, as oportunidades que o cristão comum tem de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas pelas facilidades que nós temos. Só que cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalhar o evangelho. E hoje, agora com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e aparelhos, qualquer cristão com acesso à rede pode se comunicar em tempo real com pessoas praticamente de todos os países do mundo. Todo o planeta está ao nosso alcance. Então nós não podemos mais dar desculpas. Hoje se pode chegar a qualquer lugar. Até mesmo nos vilarejos mais remotos tem acesso à internet. Portanto, nós podemos evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem nem ao menos sair de casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são mais a distância, o custo ou o transporte, e sim nossa forma de pensar. Para ser um cristão com excelência, nós devemos o quê? Se dispor a mudar os nossos conceitos.
A sua expectativa, as nossas atitudes devem mudar. Para isso, então, o que a gente precisa começar a mudar? Os pensamentos. É por aqui que começa. Como que eu começo a pensar como um cristão com excelência? Uma das coisas que eu tenho que fazer é trocar o raciocínio egoísta por altruísta. Como assim? Vamos entender o que fala a Bíblia, o que Paulo escreveu para o povo de Corinto. Lá em 1 Coríntios 14, 20 está escrito assim: amigos, não pense mais como crianças. Pense como gente madura. Então, a primeira coisa que nós precisamos para você que quer se tornar um cristão com excelência, o que precisa? Mudar os pensamentos. Porque crianças pensam apenas em si mesmas. Pessoas maduras pensam nos outros. Deus ordena, não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. Filipenses 2,4. Então, Paulo já estava advertindo esse povo. E hoje é para mim, para você. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos. E quase toda a publicidade de hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus. Sim, a cada momento. Felizmente, Ele não nos deixa lutar sozinho. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. Lá em 1 Coríntios 2,12. Está escrito isso, Paulo já advertindo. Não pensamos como pessoas deste mundo. Então, nós vamos começar o quê? Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos, toda vez que for falar com um deles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um sussurro, pela pessoa com quem você vai se encontrar. Diga, Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Entendeu? Repita. Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Então, o nosso objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é a dificuldade da pessoa. Então, a partir do momento que eu peço ajuda ao Espírito Santo, quando eu quero entender, quero fazer a vontade do Pai, então eu preciso o quê? Pedir a Deus, né? Então, você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo. Olha o que Paulo fazia. Não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. Leia lá 1 Coríntios capítulo 10, que tu vai entender um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais. Outra coisa importante é deixar de raciocinar de forma restrita e raciocinar de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Porque Deus tanto amou o mundo, conforme está lá em João 3,16, né? O que ele fez? Que ele deu seu próprio filho. Então, desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que ele criou. Lá em Atos 17, 26 diz assim: de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas.
Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando, o encontrássemos. Então, grande parte do mundo já pensa de forma global, né? Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas. À medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esporte, até fast food. Então, assim, é provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidos em outro país. Estamos mais unidos do que percebemos. Então, vivemos dias emocionantes. Atualmente existe mais cristãos que em qualquer outra época. Paulo estava certo quando escreveu lá para os Colossenses 1,6, dizendo assim, ó, as mesmas boas novas que chegarem até vocês estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda parte, assim como transformou a de vocês. Então, o primeiro passo para pensar de maneira global é o quê? É orando por países específicos. Cristãos com excelência oram pelo mundo. Consiga, por exemplo, um atlas, um mapa mundi, né? E ore pelas nações, citando o nome delas. Olha o que a Bíblia diz lá em Salmos 2,8. Se você me pedir, eu lhe darei as nações. Todos os povos da terra serão seus. Então, a oração é a ferramenta mais importante de sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não tem defesa contra nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, esteja ela com você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros. Você já pensou nisso? Então, qual deve ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidade para testemunhar. Lá Colossenses 4, Romanos 1,10 fala disso. E o que mais que ela diz? Coragem para falar. Em Efésios 6,19. Devemos também interceder pelos que irão crer. João 17,20. Pedir que a mensagem se espalhe rapidamente. Segundo Tessalonicenses 3:1, e solicitar mais trabalhadores. Então as orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você está entendendo o que é ser um cristão com excelência? Outra coisa que você pode fazer também, orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração, vocês também nos ajudam quando oram por nós, intercedendo. Lá 2 Coríntios 1,11. Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir ao noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessam período de mudança. A rápida, incessante mudança que ocorre hoje no mundo estão preparando, como nunca antes, as pessoas para ouvir as boas novas. Então, meu querido, minha querida, precisamos agir. Então vamos lá. Como fazer isso? A melhor maneira de começar a pensar de modo global é participando de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Então, nada substitui a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre sua missão e comece logo a realizá-la. Desafio. Como que você fará isso?
Então vamos te desafiar hoje para você ir até o fim. Leia Atos 1:8. Jesus estabelece um padrão para nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, né? Exemplo do que Paulo escreve. Jerusalém, seu país, Judéia, outras culturas, Samaria e outras nações até os confins da terra. Então observe que nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missão, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com 4 grupos, de alguma forma. Você é um cristão nos moldes de Atos 1:8 ou não? Então, vamos lá. Estabeleça uma meta para participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses 4 alvos. Insisto, que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior, o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará seu amor, ampliará sua visão e aumentará sua fé, aprofundará seus sentimentos de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. Isso pode ser um divisor de águas em sua vida. Tá. Outra coisa importante é substituir o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Para aproveitar o máximo do seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Tá entendendo? Paulo disse lá em 2 Coríntios 4:18 assim: assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em que você está fixando os seus olhos? Verdade, assim, muitas coisas em que nos empenhamos já não significarão mais nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Está lá em Lucas 9:62. E Paulo ainda adverte, dizendo assim: sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. O que Paulo quis dizer com isso? Muito objetivo, né? Não se apegue às coisas materiais. E hoje em dia, para você, o que está se interpondo com sua conivência entre você e sua missão? O que está te impedindo de se tornar um cristão com excelência? Seja lá o que for, abandone-o. Olha o que está escrito lá em Hebreus 12:1. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Porque Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Está lá em Mateus 20. Como fazemos isso? Em uma das suas declarações mais incompreendidas, ele disse também: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que você deve usar os recursos que Deus lhe deu para levá-los a Cristo. Então,
De que forma? Porque eles serão seus amigos por toda a eternidade e vão lhe dar as boas novas quando você chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que se pode fazer. Usar o dinheiro para mostrar Deus para as pessoas que ainda não conseguem ver. Você está entendendo? Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Você possivelmente já ouviu alguém dizer: você não pode levar isso com você, mas a Bíblia diz que você pode passá-lo adiante, investindo em pessoas que estão indo para lá. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmo no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. Leia 1 Timóteo 6,19. Outra coisa, que nós somos muito bons nisso. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar de formas criativas de cumprir a sua incumbência. Se você estiver decidida a fazer alguma coisa, há sempre um jeito. E existem organizações prontas para auxiliar. Então, se você quer realmente ir para o exterior, é só começar a querer fazer isso. Quer fazer uma missão. Então, tem várias formas. Então, da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha, né, para que o Senhor a usasse, ele também rejeitou as objeções de Jeremias quando esse chegou a ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu envie, dizer o que quer que eu diga. Entendeu? Não tenha medo do povo, pois estarei com você e cuidarei de você. Isso é promessa. Então pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando alguma sensação ou alguma experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já reiterou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Quais são os 5 propósitos? Adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer nos usar apenas alguns no meio do seu povo. Ele quer usar todos nós. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida porque nem ao menos perguntaram a ele se os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura. Se a sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Se você fizer isso, você vai se surpreender. E ore perguntando seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos próximos anos. Tem milhares de missionários residentes e são desesperadamente necessários nesse ponto crítico da história, com tantas portas escancaradas como nunca antes. Então, se você quer ser semelhante a Jesus, deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão de sua família e de alguns amigos. Existe mais de 6 bilhões de pessoas no mundo. E Jesus quer encontrar todos os seus perdidos. E ele disse: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Está lá em Marcos 8:35.
Então, a grande comissão é a nossa incumbência. E fazer parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Está fazendo sentido para você? Eu desejo que sim. Que hoje, esse tema de hoje, essa reflexão venha realmente te fazer a decidir, pelo menos ampliar a sua consciência e tomar uma decisão, né? Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo de Deus para a nossa vida? É fazer-nos entender que a nossa incumbência é a grande comissão. Quer se aprofundar um pouquinho mais? Leia lá Salmo 67, 2, que diz assim: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Agora pensa aqui. Que providências você pode tomar a partir de hoje, a fim de se preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Então, que você fique com esse pensamento no dia de hoje, essa reflexão se aprofunde um pouco mais, que você consiga realmente tomar uma decisão, pelo menos ampliar a sua consciência. Eu espero que essa semente tenha caído numa terra fértil que vai germinar e que você realmente vai entender como é ser um cristão com excelência. Então, primeiro eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Espírito Santo que me guia nessas reflexões. E agradeço a você pela tua vida, pela tua presença, e que o Espírito Santo te convença do que realmente precisa ser feito. Um beijo no teu coração, fique na presença do Senhor. Até amanhã.